Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios de semana passada, tá? Da parte de transformações geométricas. Mas antes disso, queria conversar com vocês um pouquinho sobre o empenho de vocês, agradecer aqueles que estão estudando direitinho, que têm assistido aos vídeos, que estão participando das aulas, e pedir que tem muita gente que não tem feito isso. Infelizmente, gente, a gente não tem como, não tem outra solução. O máximo que a gente pode fazer, a gente está fazendo, que é estar estudando à distância, que está tentando achar meios para ajudar vocês. Então, eu preciso que vocês se empenhem um pouquinho mais, tá? A gente está aqui para ajudar. Quem precisa de ajuda precisa falar. Nós vamos, daqui a pouco vai ter mais prova, trabalho, coisas valendo nota. Eu preciso que vocês se empenhem para que vocês saibam de fato a matéria, mas eu também preciso que vocês me falem, me perguntem, me respondam. Tem muitos alunos que não têm participado disso aí, e eu sei que não estão assistindo. Então, por exemplo, hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer um pedido para vocês. E eu sei que só quem vai assistir o vídeo vai corresponder ao meu pedido. Então, eu agradeço aqueles que têm participado efetivamente e peço o empenho daqueles que não têm. Por favor, gente, eu preciso que vocês estudem. Então, eu preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês, tá certo? Sei que é um momento difícil, mas a gente vai passar por isso já já, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aí na correção. Nós estamos falando do número 1, vamos fazer a correção do número 1 da página 312. Ele pedia para a gente definir com palavras, com as nossas palavras, o que é a diferença entre isometria e homotetia. Então, isometria, transformação geométrica que não altera tamanho e nem forma. Então, isometria é aquela que ele faz movimentos com o objeto ou então com a forma, mas ele não altera nem no tamanho e nem na forma do objeto ou da forma geométrica, né? Não altera, ela se mantém a mesma, ela só se move. A isometria é essa movimentação. Já a homotetia é a transformação geométrica que mantém a forma, mas ela altera o tamanho. A homotetia é aquela que trabalha com a ampliação ou então a redução do objeto. Então, quando a gente amplia ou a gente reduz um objeto, a gente trata da homotetia. Aí também no número 1 ele pediu para a gente falar um pouquinho sobre reflexão, rotação e translação. O que é? Essas três classificações são classificações da isometria, que trata, que eu falei com vocês, da movimentação. A isometria é aquela que movimenta. De que forma? Pode ser em reflexão, em rotação e translação. O que é a reflexão? É aquela em que a figura ou o objeto são imagens espelhadas. Eu conversei com vocês sobre a reflexão, o próprio nome já diz, né? É como se a gente estivesse botando um espelho em relação ali à nossa reta, ao nosso eixo, e a reflexão é aquilo que se reflete do outro lado. Ele mantém a forma e mantém o tamanho, o mesmo tamanho da figura ou do objeto. Na rotação, a forma e o tamanho também são mantidos. O que acontece é que ele gira. Então, a rotação é quando ele vai girar em torno de um ponto. Então, rotação é aquele movimento que gira. Ó, é aquela em que a figura ou o objeto gira em relação a um ponto. E a translação é aquela em que a figura é deslocada, ou seja, muda de lugar. Ó, translação, mudei de lugar, mas não alterei a posição, nem a forma, nem nada. Então, esses aí foram os tipos, os três tipos de isometria que nós estudamos, tá certo? Aí, o número 2 foi aquele que valeu nota e nós já falamos sobre ele. Viemos para o 3. O número 3 ele pedia para a gente fazer, já trazia já aqui esse pedacinho quadriculado, né, com esse eixo X e eixo Y, e pedia para que a gente fizesse figuras simétricas. Então, essas foram as figuras. Olha, o pentágono ABCD foi representado no plano cartesiano. Desenhe no mesmo plano as figuras simétricas ao pentágono em relação ao eixo X, em relação a Y e em relação à origem. Então, quando eu falo em relação ao eixo X, é como se eu estivesse colocando meu espelho aqui no eixo X. Então, aqui ele refletiu, ó, eixo X. Eixo Y, como se eu estivesse colocando um espelho aqui no meu eixo Y. Ele refletiu. E a origem? É como se eu usasse a origem como o meu espelho. Ele refletiu, o ponto de colocar o meu espelho, ele refletiu para cá. Então, assim ficaram as figuras. Deveriam ter desenhado. Quem desenhou e acertou, parabéns. Quem não acertou, quem fez alguma delas, não conseguiu acertar alguma delas,
corrige. Por favor, não deixe exercício errado, tá, gente? Corrige aí. Aí nós passamos para o número 4. O número 4 trazia essas duas figuras aqui e num papel quadriculado. Então a gente podia, dava para notar que a A ela era uma figura de 4 por 6, a B de 8 por 12. Como lendo as opções aqui, que essa era uma questão de marcar X. Lendo as opções sempre fala de perímetro, o que a gente viu? Eu já consegui achar o perímetro de A e o perímetro de B. Eu sei que o perímetro de A